Então a gente tem que olhar para isso tudo com mais atenção. Pô, eu tô na menopausa, não tô conseguindo emagrecer. Qual é o erro que muitas vezes vocês fazem? Sair cortando. E aí, nisso que vocês cortam o carboidrato, corta o arroz, corta o feijão. O que come? Proteína e salada. O que acontece com você? Quando você tira muito carboidrato, o teu corpo passa a usar a proteína como fonte de energia. Quando usa a proteína como fonte de energia, você perde mais massa magra. Então isso vai ser ainda pior. Pensa comigo, você é mulher, menopausa, sedentária, ali sem consumir direito a proteína que precisa e sem consumir o carboidrato que precisa. O que vai acontecer com você? Aí, de início, vocês se empolgam, porque se você está comendo bastante e faz uma dieta da proteína e legume, proteína e verdura e só, você emagrece. No primeiro momento você emagrece, mas emagrece sem qualidade, emagrece perdendo massa magra, emagrece ficando ainda mais flácida. E quando você faz uma dieta muito restritiva, o que o seu corpo faz? O metabolismo para se proteger fica lento. Por isso que você vive à base de efeito sanfona, engordando e emagrecendo, engordando tudo de novo. Porque você está fazendo isso da forma errada. Você não está fazendo o seu processo de emagrecimento com nutrientes. Eu não vou te encher de arroz, te encher de feijão, te encher de batata, te encher de carboidrato, mas eu tenho que te dar o mínimo necessário para esse metabolismo. O mínimo necessário para esse corpo funcionar como ele precisa. Então é isso que vocês precisam entender. Emagrecimento se faz sim com déficit calórico, mas déficit calórico não significa sair cortando tudo loucamente. Significa equilibrar nutricionalmente as refeições. Eu vou botar um pouquinho mais de proteína, eu vou diminuir o carboidrato. Eu vou botar 2 ovos, eu vou diminuir uma fatia de pão. Eu vou botar 2 ovos, eu vou colocar junto com uma fruta. Eu vou botar um iogurte, que é uma fonte de proteína, eu vou comer junto com uma fruta, com uma fibra. Na hora do meu almoço, o prato tá aqui. Por que você faz metade do prato de arroz e feijão? Aí, se esse metabolismo tá lento, se você tá na menopausa sedentária, com um gasto calórico muito baixo, uma taxa metabólica basal muito baixa, realmente é muito carboidrato para você. Vamos diminuir a quantidade de arroz e feijão, colocar mais legumes para esse intestino funcionar, proteína para poder dar suporte aí para esse processo de emagrecimento, para poder ajudar no ganho de massa, né, para fazer melhora da tua composição corporal. Então, não é cortar, é saber montar aquilo ali. Lari, como 2 conchas de feijão, 2 colheres de servir de arroz. Isso aqui de salada de legume, porque é o que sobra quando vocês não dizem que é a batata o legume do prato, porque não é, né, gente? A batata é um substituto do arroz, ela vai contar como um carboidrato, não como um legume. Então, legume e verdura é legume, é brócolis, é abobrinha, é berinjela, isso sim. E a proteína num tamanho pequeno. Então, se vocês pararem para analisar, quem é a maior proporção do prato de vocês? Arroz e feijão? Carboidrato? Então não é para sair do tudo ao nada, não é para daqui disso tudo você não botar nada. É para você diminuir a porção e colocar quem você precisa, que é a proteína, que são os vegetais. É isso que a gente precisa fazer. Tem uma conta para o carboidrato, assim como tem de proteína? Tem, mas essa conta já é um pouco mais difícil, porque essa conta para o carboidrato, ela já é feita, Fátima, de acordo com a quantidade de calorias que eu vou te dar. Então, por exemplo, anota aí se der para você anotar. Se eu tô te dando 1.200 calorias, uma low carb, ela fica até 40% de carboidrato. Então, aí acaba sendo o cálculo do plano mesmo, sabe? Porque aí eu faço esse cálculo e olho, tipo, 40%. Não, nesse momento eu vou trabalhar com 20%. Um carboidrato um pouco mais restrito. Vou trabalhar com 30%. O que diferencia uma low carb mais restrita de uma menos restrita é essa distribuição do carboidrato. O que diferencia uma low carb de uma cetogênica é a distribuição desses macros também. Na cetogênica é a gordura que está em maior proporção, 50, 50 e pouco, 40 e pouco. Então essa já é uma conta mais específica, que é mais difícil de vocês conseguirem fazer, porque vocês não vão ter essa distribuição da caloria total. A proteína é mais fácil de vocês entenderem sozinhos. Mas o importante para vocês pensarem é: quem são esses carboidratos? A fruta vai contar como um carboidrato? Vai. Então, se no café da manhã você troca ali uma fatia de pão por uma fruta, tem carboidrato da mesma forma. Na tua grande refeição, quem são os carboidratos?
O arroz é um tipo de carboidrato, o feijão é um tipo de carboidrato, embora eles sejam de famílias diferentes. Mas o arroz é um tipo, o feijão é um tipo, a batata seria um tipo. No lanche da tarde, esse carboidrato, se você come ali o pão, se você come um aipim, se você come uma batata, é um carboidrato. E pro jantar a mesma coisa. Então, o que a gente pensa aqui? Quando eu quero reduzir um pouco mais a quantidade de carboidrato, às vezes é aquela coisa que a gente fala pra noite, né? Pra pessoa que não janta, comer uma crepioca no lugar do jantar, ou se é aquela pessoa que gosta de comer mais leve, fazer um saladão junto com a proteína. Uma coisa que eu acho muito importante pra mulher na menopausa é o seguinte: evitem tirar o carboidrato do almoço. Vocês têm o dia todo pela frente. Vocês estão ali produzindo, tem o dia todo pela frente. Se você, na menopausa, percebeu que você está mais cansada, mais indisposta, vai tirar o carboidrato? O carboidrato é fonte de energia. Então deixa ali um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, os legumes e a proteína. E se precisar tirar, reduzir esse carboidrato, reduz à noite. Porque à noite você vai comer, vai passar um pouquinho, você já vai dormir. Principalmente para quem tem uma digestão ruim, acaba sendo uma estratégia legal. Mas não faz isso na hora do almoço, porque vai ser muito ruim. Você vai continuar fadigada, vai continuar de mau humor. Imagina, coitado dos teus amigos, da tua família, meio-dia você tá ali de mau humor, comendo aquilo ali, daqui a pouco tá beliscando. Então, a possibilidade de você comer pouco no almoço e daqui a pouco tá beliscando é muito grande, gente. Isso acontece com muita frequência. Então, tomem esse cuidado. O carboidrato em excesso engorda sim, mas na maioria das vezes o que tá fazendo vocês ganharem peso é o doce em excesso que vocês começam a comer, que às vezes a ansiedade, né, da menopausa, ela traz isso. O comer noturno, que está muito ligado à insônia, faz aquele beliscar da noite. E isso para a insulina, para a resistência à insulina também é ruim, porque vocês começam a catar, roer tudo que tem ali pela frente, né? Ai, jantei. E aí a gente precisa avaliar o teu caso de forma individual. Exemplo: se você é uma pessoa que sente fome à noite e tem uma tendência a ter um comer noturno, talvez para você não seja interessante também tirar o carboidrato. Eu sempre pergunto isso, né, para as mulheres. Se você janta às 7 horas, mas fica acordada até meia-noite e come proteína e salada, a tendência de dar ali umas 10 horas e você tá desesperada. E vão me falando aí, gente, quem tá se identificando, quem passa por isso, é muito grande. Então eu preciso entender qual é a tua rotina. Não, eu como 8, 9 horas eu tô indo dormir. Pô, beleza, trabalhar com jantar leve pra você, talvez vai ser ótimo. Porque você vai dormir só no dia seguinte. Deu ali um descanso pro seu corpo, né? Só no dia seguinte que você come novamente. Legal. Agora, se você é a pessoa que janta cedo, mas fica acordada até muito mais tarde, talvez para você não seja interessante também tirar esse carboidrato. Então é aí que entra o nosso autoconhecimento pra gente entender. Caramba, pra mim eu percebo que realmente quando eu boto um pouquinho de carboidrato, e botar, gente, um pouco de carboidrato à noite, às vezes é fazer ali uma batatinha doce com legumes e a proteína, é colocar ali, né, um pouquinho de arroz ou uma lentilhazinha com os legumes e a proteína. Então tem tanta possibilidade. É o que eu sempre falo, a gente tem uma diversidade tão grande no Brasil de alimentos, a gente só não explora. A gente tem um monte de fruta, mas todo mundo só come banana, não é verdade? Então a gente tem muita variedade, mas é pouco explorado. Para você que tá aqui, que tá na menopausa, que tá difícil de emagrecer, começa a planejar essas tuas refeições. Eu acho que conexão, voltou. Olha com carinho para essa tua alimentação. Uma coisa que eu tenho falado muito com as pessoas: planeja antes. Durante a semana é corrido. Você tem filho, você tem família, você tem trabalho. Aí você fica apagando incêndio. Não apaga incêndio mais não. Olha pra tua geladeira no sábado, olha pra tua geladeira no domingo, vê o que tá faltando, organiza a tua compra. Pra quê? Pra que você comece a semana tendo o que você precisa. Se não, tá sempre faltando. Você não come fruta porque não tem, porque acabou no meio da semana, você não come legume porque não tem. E aí a sua alimentação vai vivendo à base de industrializado, à base de besteira. Quanto mais a gente reduz beliscos industrializados, mais fácil vai ficar emagrecer na menopausa. Então o segredo da menopausa não é sair cortando. O segredo da menopausa é te dar, porque o que eu vejo, que eu quero desconstruir com vocês hoje, é o medo da comida que a menopausa traz. Normalmente vocês são mulheres que chegam tendo cortado tudo.
Ah, cortei tudo, não sei mais o que cortar para emagrecer. E não é sobre cortar, é sobre saber o que incluir, é sobre consumir em quantidade adequada. E sobre testar o que dá certo pra você. Tô na menopausa e meu intestino tá preso. Caramba, meu intestino foi preso a vida inteira. Caramba, vamos colocar aqui mais fibra, vamos colocar mais frutas, vamos colocar mais legumes. Eu preciso entender o que faz esse metabolismo aí, vive apagando incêndio. Isso aí, Elis, ó, já tô no climatério. Então, isso é algo que tem que mudar de agora. Quanto mais a gente arruma a casa antes, melhor a gente entra na menopausa. Quanto mais a gente olha para o nosso exame antes, mais a gente corrige a deficiência nutricional antes de entrar na menopausa. Então, o que eu te aconselho? Fazer um check-up, olhar esses exames para a gente entender, vivo cansada. Tô cansada só porque eu tô consumindo pouco nutriente ou tô cansada porque já abri deficiência nutricional? Então, vamos investigar e cuidar. Todo sintoma tem que ser valorizado. Repitam comigo, todo sintoma tem que ser valorizado. Por que eu tô me sentindo assim? Quando que isso começou, né? Então isso é fundamental entender, gente, porque a gente sempre acha assim, é a rotina, é o cansaço, é normal. Aí, ó, quanta gente cansada. E isso, gente, é algo que eu não me conformo que vocês se conformem. Eu não me conformo que vocês se conformem com cansaço, em acordarem já cansadas e achar que isso é normal. Porque esse cansaço, ele interfere na libido de vocês. Vocês estão cansadas, vocês não querem, não me encosta, pelo amor de Deus. E isso vai afetando a vida de vocês, gente, de uma forma muito grande. E aí vocês vão ouvindo, não, é normal não ter libido na menopausa. Não, é normal ter cansaço na menopausa. E nada disso, é o que eu sempre digo, é comum, mas não é normal. Investiguem. Busquem ajuda para investigar, a gente está aqui para isso. A gente precisa entender o que está acontecendo. Poxa, o que está acontecendo com o meu corpo? Cansaço pode estar ligado. Ferritina baixa, vitamina B12 baixa, vitamina D baixa. São 3 coisas que eu sempre olho para cansaço. Pode estar ligado a um fígado sobrecarregado, uma detoxificação hepática que não está boa. E o fígado precisa de quê? Nutrientes. Vitaminas do complexo B são ótimas para o fígado e ótimas para o teu cansaço. Onde as vitaminas do complexo B estão? Nas fibras. No feijão que você quer tirar da alimentação porque te disseram que engorda. No feijão que você não quer cozinhar porque dá trabalho. Caraca, cozinha 1 quilo. Guarda em 1000 potinhos separados e congela. O que não dá para ficar apagando incêndio, gente. Se você leva a sério a tua rotina de trabalho, por que você leva seu trabalho a sério? Porque eu preciso do dinheiro no fim do mês, preciso pagar as minhas contas. E a mesma coisa com o nosso corpo. Se não tem corpo funcionando bem, não tem saúde. Se não tem saúde, não tem trabalho. Pronto, convenci vocês? Não tem saúde, não tem trabalho. Então a gente precisa melhorar o cansaço, ter disposição. Para quê? Para trabalhar melhor, para a saúde estar melhor, para o relacionamento ficar melhor. Senão a gente tá sempre estressado, né? Tá sempre pesado ali. Então, isso é muito comum da mulher. A mulher carrega um peso muito grande, são muitas responsabilidades, muita coisa na cabeça. A cabeça tá sempre a 1000. Então, tira um pouquinho, um tempinho que seja. Hoje em dia a gente tem tanta facilidade. É legume e verdura já cortado, ralado, né? Vai num sacolão. Às vezes a gente paga um pouquinho mais caro, mas é uma praticidade que vai te poupar tanto tempo. Compra ali, né? Cozinha ovos, faz na véspera. Então, essa alimentação, ela tem que estar organizada.